Boa tarde. Mais um encontro, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre os princípios administrativos e atividade notarial e registral. Um tema interessante, um tema desafiador. A principiologia é sempre desafiadora, porque o conteúdo dos princípios parece elástico, mas manejar princípio no exercício da função pública exige maturidade, vivência e muita coragem. Aguardando André Prudente entrar, que ele que vai ser a estrela da nossa conversa hoje. Vamos ver que hora que o André vai entrar pra gente falar. Léo, Thaisa, teve mais gente que já entrou. E aí, o André acabou de entrar. Flávio. Boa tarde, professora. Oi, André! Tudo bem? Tá me ouvindo bem, André? Tô sim, tudo ótimo. E aí, Eu tá me ouvindo também? tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que eu falo alto demais nas lives. Eu também. Tamo junto, então. Eu acho que a vontade de que a voz chegue aos outros, de que a informação se propague, de que a comunicação aconteça, acho que a vontade é tão grande e ela parece que está potencializada por causa desse período singular que nós estamos vivendo, né, André? É verdade, professora. Está muito desafiante. Nós Com estamos certeza. sendo desafiados a nos reinventar. É mesmo. Porque, querendo ou não, a maioria de nós fica na zona de conforto, né? A gente gosta muito de fazer aquilo que já é a nossa expertise, vamos dizer assim. E agora nós estamos sendo convidados a rever as maneiras de fazer as coisas. Sem E dúvida. isso gera uma resistência e gera, às vezes, um gasto de energia. Quando eu falo em gasto de energia, meu marido morre de rir, que ele é engenheiro eletricista. Mas gera um gasto de energia muito grande e um desgaste físico e emocional. As pessoas estão. Tanto é que, André, já estou falando assim, já começo falando, eu esqueço de apresentar, esqueço de dar boa Fica à tarde, mas vontade, professor. É assim assim mesmo. nós vamos falando. Nós estamos em setembro, setembro amarelo, promoção da vida, psicoeducação, é prevenção do suicídio, mas assim, antes de prevenir o suicídio geralmente vem de um processo de dor muito grande. Sim. Então, pessoal dando oi, Estela, Oi, saudade, oi, oi. beijo. Então, o suicídio vem de um processo de dor muito grande. Então, antes de pensar em prevenção do suicídio, promoção da vida. Falar o que está sentindo. Porque às vezes na rede social a gente vê o André tá lindo, o André sabe tudo, o André é bem sucedido e tal, mas na verdade todos nós temos altos e baixos, não é isso? Com certeza. Todo mundo tem seus Né? fantasmas, né, professora? Às vezes mais ou menos aparentes, mas todo mundo tem seus problemas, seus desafios. Então é isso. Prevenção, muito mais que prevenção de alguma coisa que a gente não quer que aconteça, é investir naquilo que a gente quer que aconteça. Então, começando agora nessa iniciativa que me veio, já que eu vou lecionar efetivamente duas disciplinas só a partir de outubro. Mas as lives estão acontecendo desde. Acho que as lives começaram em março, abril.
lá no Justiça Sistêmica. Mas agora, essas lives agora de direito estão acontecendo a partir de agosto e eu fico muito feliz em receber pessoas como você, que muito Obrigado. gentilmente disponibilizaram o saber e o tempo para dividir com as pessoas que estão nos assistindo. Depois o vídeo vai para o YouTube, então as pessoas vão ter oportunidade de ver. E eu pretendo usar esses vídeos nas disciplinas que eu vou ministrar a partir de outubro, online, pela UFO, nas áreas, atividades acadêmicas remotas emergenciais. Então, gente, eu sou Shirley, sou professora titular de Direito e Processo Administrativo da Universidade Federal de Uberlândia, sou filha do Zé Antônio e da Vera, esposa do Hernani, mãe do Vitor, do Vinícius, tutora do Spike e ativista pela promoção da vida e pela psicoeducação em razão das minhas formações em constelação familiar e do projeto Justiça Sistêmica que nós temos na UFO desde 2015. Hoje nós vamos falar sobre os princípios administrativos e atividade registral e notarial, não é isso, André? Exatamente, E eu professora. tenho a alegria imensa de receber o André Prudente Edini. Qualquer coisa você me corrige, tá? É bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito Notarial e Registral, Direito de Família e Gestão Empresarial, é mestrando em Direito pela UFO, e é registrador civil tabelião de notas de São Paulo, é ex-tabelião de notas e registrador civil de pessoas naturais no Pará. Olha que tanto de habilidade que eu não tenho. E aí, eu reverencio essas habilidades suas e quero te ouvir, André. Nós vamos conversar então sobre os princípios e a atividade notarial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora. Quanta gentileza, tanto na apresentação quanto nesse espaço, né? Queria agradecê-la mais uma vez, né, por abrir esse espaço para todos nós. Agradecer também a Renata, que foi quem nos passou nessa possibilidade, o Léo, que acho que tem ajudado aí nas artes, enfim, todo mundo e a cada um dos presentes aí. E eu vou falar sobre esse tema que é relativamente espinhoso, né? Mesmo para quem está na área, porque assim, a doutrina notarial registral ela é muito recente. Não exatamente recente, mas ela tem se aprofundado de forma mais recente, né? A gente brinca que a gente está naquele momento do ajuste fino. Assim como o direito administrativo teve diversas passagens, né? O direito público em geral, em que começou a ter um grande aprofundamento do conhecimento, começou a se debater diversas questões, o direito notarial registral está passando por esse momento agora. Então, essa conversa aqui que a gente vai passar muito pela parte da própria natureza jurídica do serviço notarial registral. Quer dizer, é aquilo que é praticamente o início de qualquer disciplina, né? E no direito notarial registral ainda é um pouquinho nebuloso, conforme a gente vai ver. Então, assim, eu já começo perguntando aqui para todos nós, né? Para nós dois e para quem está nos ouvindo. Afinal, os princípios administrativos, a atividade notarial registral deve ou não respeitá-los? E aí, para isso, a gente precisa entender primeiro a questão dos princípios administrativos de forma mais genérica e da própria natureza jurídica da atividade notarial registral, né? Então, vou começar aqui pelo mais básico de tudo, né? Que é o artigo 37 da Constituição Federal, que a professora Shirley acho que deve até sonhar com o artigo 37, tamanha a importância dele, que nos traz no caput. Bom, pessoal, como nós estamos no Instagram, eu vou ter que ler aqui, tá? Então, por favor, não reparem. Mas como a gente não tem slides nem nada, vou ler algumas coisinhas. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí tem toda aquela regulamentação, né? Diversos itens lá, mas o que nos interessa aqui é o caput. Estamos falando do famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E qual que é a primeira questão que nos vem aqui? Quem está sujeito a esses princípios é a administração pública direta e indireta. E os cartórios, né, as serventias extrajudiciais, não se enquadram em nenhum desses. Então, a uma primeira vista, a gente lê aqui e a gente fala, não, peraí, então as serventias extrajudiciais, será que não estariam englobadas nesses princípios? Mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? E aí eu trago uma passagem aqui do Alex Reis da Silva, que é titular de serventias, um artigo bastante interessante dele, publicado no site da ARP em São Paulo, e ele fala o seguinte, eu vou fazer essa breve introdução aqui para já deixar uma pimentinha para a gente poder debater.
Verifica-se, portanto, que ao exercerem uma atividade de natureza pública, sendo considerados agentes públicos delegados, os notários e registradores devem, obrigatoriamente, observar os princípios constitucionais expressos, que regem a administração pública, com as adaptações necessárias ao exercício privado dessa função pública. Então, olha que interessante o que o Alex traz para nós, né? Que eles são, os notários e registradores obrigatoriamente devem obedecer esses princípios, mas que são necessárias adaptações, e ele ainda fala necessárias ao exercício privado dessa função pública. Então, vamos começar a entender o que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Para a gente começar a entender essa natureza da atividade notarial registral e da própria função do notário e do registrador, a gente precisa ler o artigo 236 da Constituição, que fala o seguinte: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O que significa isso, então? Vamos tentar destrinchar esse artigo 236. Ele está querendo dizer que a atividade é pública, por isso que ela é delegada pelo Estado. Então, o notário e o registrador, eles vão assumir essa parcela de atividade pública e vão exercê-la. Só que eles exercem em caráter privado. O que é isso, então, esse caráter privado? O titular da serventia extrajudicial, ele tem uma gestão daquele cartório, daquela serventia, né? Cartório é a forma mais genérica que a gente utiliza. Serventia extrajudicial seria o correto juridicamente. Mas qualquer um tá ok, tá? Essa gestão privada significa que ele vai assumir esse cartório como se empresa fosse. Então, ele que é responsável pelo pagamento dos seus funcionários, pelo aluguel da serventia, pela compra dos móveis, pelo pagamento de licenças de informática, dos próprios computadores, de tudo isso. Até mesmo essa parte de marketing. Vamos supor, no meu caso, eu estou fazendo um site aqui para o meu cartório, eu que sou responsável pela forma que esse site vai ser, pela forma que eu vou fazer o pagamento, se eu vou ou não contratar alguém, se eu mesmo vou fazer, tudo isso está na esfera privada dessa gestão da serventia. Agora, quando a gente fala na atividade fim, ou seja, quando eu vou reconhecer uma firma, autenticar um documento, lavrar uma escritura pública, registrar um nascimento, registrar um óbito, aí sim a gente está falando de uma atividade de natureza pública. E é por isso que é tão difícil esse encaixe. Então, a gente começa já a visualizar que são coisas distintas, né? A parte interna, aquela atividade meio, é uma gestão privada, e aquela atividade fim, aquilo que se busca, aquilo que tem natureza pública, é o próprio serviço em si. E a gente vai ver que tem gente que chama de serviço público, tem gente que chama de serviço estatal. Eu não gosto tanto dessa nomenclatura, eu prefiro tratar sempre como serviço público, porque eu acho que defende mais o cidadão, o usuário do serviço. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, quer falar alguma coisinha, professora? Não, Não? você está indo muito bem. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala em servidores públicos, este tabelião, este registrador, ele faz parte dos servidores públicos? E aí a gente precisa entender, né? Na verdade, assim, a gente consegue enxergar agente público como sendo todo aquele que exerce função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração. E aí a gente tem aquela divisão. Claro que claro que a senhora sabe muito melhor que eu, e cada doutrinador utiliza uma nomenclatura. Mas utilizando aí uma distinção bastante clássica, eu peguei aqui principalmente o Deli Lopes Meirelles, a gente divide em agentes políticos, que são aqueles de fato que exercem uma atividade política, e para alguns magistrados e até mesmo promotores, né, Ministério Público e magistratura. Aqui no meio, servidores estatais, que seriam aí sim servidor público e servidor de ente governamental. Então, a gente deixaria o servidor público bem aqui no meio. E, numa outra ponta ali, os particulares em colaboração, que nós temos os requisitados, né, que são mesários, jurados, que são aqueles requisitados para uma função determinada específica, alguns voluntários, né, como, por exemplo, amigos da escola, não sei se aqui tem, na minha cidade tinha muito a APAI, Associação de Pais e Mestres, não, perdão, a PAIS não, APM, Associação de Pais e Mestres, a própria PAI de alunos especiais, tem diversos voluntários. Então, todos esses são voluntários exercendo algum tipo de função de natureza pública, né? São particulares em colaboração. Nós temos os particulares atuando em concessionárias ou permissionárias, né? A gente pode pensar em rodovias, outros serviços públicos que são delegados, por exemplo, uma empresa de ônibus, de transporte intermunicipal, dentre diversos outros. Tem muita gente que me fala assim, mas espera aí, cartório, não dá para a gente englobar dentro dessa parte de permissionários e concessionários? E, na verdade, não dá. Pelo seguinte,
não se trata de uma concessão, né? Não tem uma licitação para se assumir um cartório. A gente tem, na verdade, um concurso. Não há equilíbrio econômico financeiro. Né? Em um contrato da administração pública com uma prestadora de serviço em concessão ou permissão, há esse equilíbrio econômico financeiro, há esse contrato, não tem nada disso no caso do cartório, né? E aí, então, a gente chega em uma quarta, dentro dos particulares em colaboração, nessa ponta aqui, uma quarta função, uma quarta atividade, que é a delegação de função. E aí é onde a gente consegue englobar, de fato, os notários registradores. Então, é uma função delegada, uma função pública delegada. Nós não somos servidores públicos, mas nós somos particulares em colaboração por meio dessa delegação de função, tá? Que alguns gostam de chamar até mesmo de delegação concursal. Por quê? Para se assumir a serventia é necessário um concurso público, tá bom, pessoal? Não existe mais aquele compatrio, aquele negócio de passar de pai para filho. Desde a Constituição de 1988 é por meio de concurso. Então vejam aqui, parágrafo 1º do artigo 236 que eu citei agora há pouco. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga por mais de 6 meses. Então, aquela ideia de passar de pai para filho, de ser algo hereditário, algo político, aquilo está ultrapassado com a Constituição. Há estados que, é verdade, ainda não realizaram nenhum concurso público desde 1988, mas, pelo menos juridicamente, desde 1988, nós temos, sim, essa necessidade do concurso público. Tá bom, pessoal? E aí, vamos começar a entender, então, o que a jurisprudência e a doutrina passam a entender com relação a esses princípios, né? Vejam aqui, eu trouxe aqui uma ADI, a ADI 2415, relatoria do ministro Aires Brito, que ela é bastante emblemática dentro da função notarial e de registro. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes. O que o ministro Carlos Aires Brito falou sobre a atividade notarial registral? Trata-se de atividades jurídicas que são próprias do Estado, vejam bem, próprias do Estado, porém exercida por particulares mediante delegação. Cuida-se ainda de atividades estatais, cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, né? Nós estamos sempre sujeitos a essa fiscalização dos juízes corregedores, da corregedoria permanente, tudo isso. Mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos. Como eu falei, né? Nós recebemos, os valores que nós recebemos são por meio das tabelas de emolumentos. Há diversos repasses dentro de cada emolumento, inclusive para o próprio Poder Judiciário, Estado, etc., e o que sobra, né, entre aspas, que é a própria remuneração do tabelião ou do registrador. Jungidos esses a normas gerais que se editam por lei necessariamente federal. E aí a gente começa a enxergar um pouquinho melhor, né, professora? Que de fato a gente está falando de uma função pública. Agora, tem gente que entende que é uma atividade estatal, mas que não é um serviço público. E a gente vai ver aqui mais algumas coisinhas também, tá? Eu trouxe mais uma que corrobora esse entendimento, mais um julgado de 2006 do ministro Carlos Grau, que fala o seguinte: os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Serviço público não privativo. Então, ele fala expressamente em serviço público. Em compensação, nós temos aqui um outro entendimento de 2007, também do ministro Aires Brito, tá? Que ele falou, numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais, mas não são serviços públicos propriamente. Inscrevem-se, isto sim, entre as atividades tidas como função pública lato sensu, a exemplo das funções de legislação, diplomacia, defesa nacional, etc. Eu não gosto tanto desse entendimento, porque eu acho que deixa um pouquinho inseguro o próprio usuário, e a gente vai ver também sobre isso, como eu mencionei, tá? De tudo isso que a gente viu aqui, de forma bem genérica, claro, né? Até porque a gente não tem tanto tempo, é só uma horinha que o Instagram nos permite. Passa rápido. Pois é, a gente pode chegar a algumas conclusões. A primeira delas, notários e registradores não são funcionários públicos. Isso é pacífico, tá? Já que eles não são remunerados pelo Estado, não possuem as garantias dos funcionários públicos, né? Não tem vitaliciedade, estabilidade, nada disso. Contratam funcionários sob o regime seletista, sob seu conta e risco, assumem o risco da atividade, né? Se não for ninguém no meu cartório esse mês e não entrar dinheiro, eu não tenho salário, eu não tenho uma estabilidade, nada disso, tá? Por outro lado, eles exercem sim um serviço público, isso é majoritário. Apesar de eu ter mostrado esse entendimento minoritário de que se trata de atividade estatal, por que ele é entendido atualmente como majoritário?
Porque em 2019, nós tivemos no RE 842.846 do Rio de Janeiro, recurso extraordinário, relatoria do ministro Luiz Fux, falando que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, que no exercício de suas funções causem dano a terceiros. Então, aqui, na minha opinião, a gente tem sim que enxergar como serviço público. E isso é uma grande proteção para o usuário, né? O Estado, como ele Sim. delega essa função e ele tem todo o poder de fiscalização, é ele que depois entra com a ação regressiva contra o titular. Mas, para o cidadão, isso é uma garantia muito grande. Isso daqui era uma corrente minoritária, defendida pelo Carlos Roberto Gonçalves e pelo Rui Stocco, mas que, felizmente, o STF acabou encampando esse entendimento, professor. Bastante interessante, né? A gente, às vezes, critica tanto o Sim. STF, mas foi muito bacana aqui esse entendimento e eu acho que é muito bom para o usuário do serviço público do serviço notarial registral. São considerados, como eu falei, para a maioria, particulares em colaboração, que alguns chamam de delegação concursal. São equiparados a funcionários públicos para fins penais. Para fins eleitorais tem alguns detalhezinhos, mas, grosso modo, podemos também compará-los a funcionários públicos. Tá? Para fins penais, considera-se, vou ler o artigo 327 do Código Penal, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, aqui a gente está falando, obviamente, de uma função pública indiscutível que, para fins penais, o notário e o registrador são equiparados a funcionário público. E aí tem mais um assunto interessante. E a questão da improbidade administrativa, né? O que sempre se defendeu, classicamente, era que os notários e registradores não estavam sujeitos à improbidade administrativa. Porém, nós tivemos um entendimento recente até, né, do STJ de 2014, que, na verdade, foi da primeira turma, um recurso especial, que ele entendeu o seguinte: ação movida contra tabelião de ofício de notas por alegada ausência do repasse a tempo e modo da quantia referente à taxa de fiscalização judiciária, procedência do pedido, e acabou realmente condenando a tabeliã ali à improbidade administrativa. Vocês se lembram que eu acabei de falar dos emolumentos, que são a forma de remuneração própria, né, dos tabeliães registradores. Então, a cada ato que chega lá no meu cartório, o usuário paga uma quantidade. Então, vamos supor, um reconhecimento de firma. Foi lá o usuário, pagou R$5. Desses R$5, mais ou menos aí R$3,50 que vão para o cartório. R$1,50 são repasses para a Santa Casa, Defensoria Pública, para o próprio Estado, para o Tribunal de Justiça. Enfim, são diversos repasses e que não fazem parte do dinheiro do tabelião e do registrador, tá? Ele pega aquele dinheiro, mas ele tem a obrigação de repassar. E esse caso aqui foi bastante elucidativo nesse sentido, né? A tabeliã pegou esse dinheiro e ela incorporou ao patrimônio dela, né? Foi praticamente aí uma Oh, apropriação indébita. Então, por isso também ela foi condenada à improbidade administrativa. Continuando aqui, eu vou trazer mais uma parte aqui do Alex Reis da Silva, aquele que eu já trouxe uma consideração dele, mas assim, por tudo isso que a gente está falando aqui, o importante é a gente entender o seguinte: qual que é o regime geral dos notários e registradores? É um regime geral híbrido, isso é majoritário, está praticamente pacífico atualmente. Ele é privado para gestão, ou seja, quando o artigo 236 fala em exercícios em caráter privado, a gente está falando deste exercício privado da gestão do cartório. E público para o serviço. Por quê? Porque tem concurso público, porque tem respeito aos princípios e limitações administrativos, vejam que interessante, né, que é o que a gente vai falar, e tem uma equiparação para fins penais. Então a gente pode chegar, perdão, falei do que seria do Alex Reis, daqui a pouquinho eu vou trazer mais uma parte interessante do Alex Reis, mas agora eu vou trazer uma consideração do Marcelo Rodrigues, desembargador aqui do estado de Minas Gerais, grande conhecedor da atividade. Ele fala o seguinte: em que pese exercerem função intrinsecamente pública, os delegatários dos serviços notariais e de registro não compõem o quadro do funcionalismo público, tudo isso que a gente estava falando, né? Dado que a doutrina dos especializados tem classificado como particulares em colaboração com o poder público. Portanto, são agentes públicos na concepção ampla do termo, pois exercem função pública de forma que se reputam funcionários públicos para efeitos penais, como nós vimos, e respondem pelos atos de improbidade administrativa no exercício da função, mesmo não titularizando cargo ou emprego público. Aos tabeliães e registradores, aplica-se um regime próprio, regulamentado pela Lei 8935, né, que é a Lei dos Notários e Registradores, também denominada Lei dos Cartórios. Então, quando a gente está falando nos princípios da administração pública e os notários e registradores, vejam aqui
o que nos traz o Alex Reis da Silva. Agora sim, o Alex Reis novamente, tá? Para o Eli Lopes Meirelles, isso é uma citação do Alex Reis da Silva, pessoal. Para o Eli Lopes Meirelles, eu vou começar falando da legalidade, tá? Que é o que a gente consegue enxergar de forma mais clara. A legalidade, como princípio da administração, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e exigências do bem comum. Já se tornou clássica a sua afirmação de que, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Quantas vezes a senhora já não deve ter falado isso, né, professora, em sala de aula? Não é verdade? E aí, A diferença que eu falo, André, da Shirley para 135. A 135 são os primeiros algarismos da minha matrícula no serviço público, a matrícula no CIA. Então, às vezes, a Shirley quer dormir até às 10, não quer acordar cedo para lecionar, não quer ficar fazendo capítulo de livro, mas a 135, por dever funcional, tem que cumprir com essas obrigações, com essas atribuições, com essas decorrências do exercício da função. Então, muitas vezes, e aí já que você falou e eu vou falar, muitas vezes o agente público quer manejar suas prerrogativas fora do exercício da função. E aí nós tivemos um exemplo de um alto agente público do Poder Judiciário que, ao ser abordado por descumprir um comando imperativo agora de proteção com a máscara, ele se dirigiu, se adereçou ao agente público que cobrava essa conduta necessária dele com uma arrogância que talvez fosse própria da Shirley e não da 135, porque se a Shirley é arrogante, que ela seja no exercício da atividade privada. Mas o que é? Repetindo, né? Eu já falei isso nas outras lives. O que é o agente público, o servidor público? O que é? Quem é aquele que exerce função pública a qualquer título, oneroso, gratuito, temporário, precário, a qualquer título? É alguém que está a serviço da coletividade. E nessa qualidade, é muito interessante, é muito necessário que eu tenha essa consciência de que o interesse público transcende todos nós, transcende a vontade individual, porque a minha vontade individual é aglomerar, a minha vontade individual é ir para a praia, a minha vontade individual é falar, não quero saber desse negócio de som online, não, eu quero abraçar meus alunos, que eu gosto muito de vários deles, né? Mas o que eu preciso entender? Que nós somos um coletivo e que agora nós precisamos mais do que nunca uns dos outros para que a gente possa passar da melhor maneira possível por essa situação desafiante. Né, André? Sim, com Continua que certeza, professora. tá Nós muito temos... legal o que você está falando. Obrigado, professor. Mas só complementando, a gente ainda tem muito no Brasil a cultura da carteirada, né? Essa confusão da função pública com a vida privada, né? Que a pessoa acha, aquele famoso, sabe com quem você está falando, mas a pessoa se esquece que aquela função acabou ali naquele momento, né? Você está na vida privada, você está o agente, o fiscal, o policial, ele está falando com uma pessoa como qualquer outra, né? A gente, infelizmente, tem ainda muito essa cultura, né? Algo que a gente tem que vencer e superar. Mas... André, e a gente que exerce função pública, na verdade, nós devemos ser exemplo. Claro que nós erramos muito ainda, mas nós devemos ser exemplo. Se alguém me pegar, por exemplo, estacionando num lugar proibido, eu vou me sentir, nossa, deixa eu corrigir rápido, e não com quem que você está falando, né? A postura tem que ser uma postura humilde. É mesmo, é verdade, professora, tem razão. Bom, continuando aqui, pessoal, o que o Alex Reis ele conclui, então? Vejamos aqui. Conclui-se que o princípio, como eu falei, né, falando primeiramente da legalidade, né, a gente vai passar por todo o a gente vai seguir a ordem aí do LIMP. Conclui-se que o princípio da legalidade tem ampla aplicação na atividade notarial e registral e que, por ser exercido em caráter privado, os notários e registradores têm relativa liberdade apenas no que se refere à organização da serventia. Disse relativa liberdade porque, ainda assim, devem ser observados o que as normas determinam quanto aos livros admitidos,
forma de escrituração, horário de atendimento ao público, etc. Ou seja, eu não posso simplesmente falar, não, eu vou abrir 2 horas por dia, porque é uma atividade, é uma gestão privada e eu coloco do jeito que eu quiser. Não, porque você tem também um interesse público, né? Volta aqui o interesse público, né, professora? Então, nós estamos subsumidos a este princípio da legalidade de uma forma mais ampla. A gente tem uma liberdade, mas ela é muito pequena. E essa liberdade, ela diz respeito à gestão privada. Então, assim, eu posso fazer um processo seletivo para minha serventia, para contratar um funcionário, da forma que eu quiser. Mas eu não posso, por exemplo, pegar essa agenda aqui e falar, ó, meu livro de nascimento vai ser isso daqui, vai ser escrito a lápis e azar se o ano que vem se perder. Não, porque a gente tem uma responsabilidade também com relação a este arquivo, a este serviço que é prestado, a esta atividade, enfim, ainda que se refira à atividade meio, ainda que nós estejamos falando da gestão privada, tá, pessoal? Importante também que o Leonardo Brandelli, que é o papa aí do direito notarial, ele nomeia também na seara notarial esse princípio de juridicidade, porque não é aquela legalidade clássica, né? Acho que a professora também, eu acho, aqui você vai querer fazer alguma observação, professora. Aquela ideia de legalidade estrita, eu acho que ela já está bastante superada, né? Quando a gente fala em pós-positivismo, em neoconstitucionalismo, na força normativa da Constituição e dos próprios princípios, a gente não pode ficar distrito à lei sem olhar todo o sistema jurídico, sem olhar todos os princípios, né, professora? Acho que está bastante superada aquela leitura da lei e pronto, né? Sem se entender o sistema como um todo. Eu chamo de juridicidade. Agora nós estamos sendo bombardeados com um tsunami de situações não previstas no ordenamento. É verdade. Quando é que a Universidade Federal, eu sou professora há 30 anos, na Universidade Federal de Belândia há 19 anos. Quando é que nós, na UFO, pensaríamos que teríamos que fazer tudo online? Então, assim, o que é preciso ter na aplicação da juridicidade em tempos extraordinários, diante de circunstâncias concretas, inusitadas, inéditas? É preciso ter flexibilidade, é preciso lembrar que nós somos um coletivo e simplesmente abrir mão, às vezes, dos detalhes, das preferências da Shirley em benefício do desempenho da função pela 135. O que a gente tem visto nas reuniões? Muitas pessoas estão cristalizadas em determinado modus operandi, ou seja, em realizar as suas tarefas sempre da mesma forma. Não quer dizer que eu não esteja. Todo mundo, a tendência nossa é ficar na zona de conforto. Mas o que é preciso agora? Ampliar a visão, André. E ver que se você, por exemplo, você está na UFA há 20 anos e leciona da mesma maneira, com as mesmas atividades, de repente você é convidado a fazer diferente. E isso pode ser um ganho. As pessoas ficam muito presas ao que é e o que foi até agora, como se fosse uma tábua de salvação. E às vezes a gente perde a oportunidade, André, é isso que eu falei, de se reinventar, de movimentar energias. Por exemplo, essas lives. Quantas lives eu tinha feito antes da quarentena? 0. Nossa. Quantas lives eu fiz desde março até agora? André, umas 15, eu acho. Eu não Nossa. tenho noção, mas sério, Legal. porque tem as lives do JUS que são sobre constelação, sobre saúde mental, sobre transgeracionalidade, os padrões de repetição, que inclusive tem repercussão enorme no direito. André, uma pessoa chega lá no cartório, na sua serventia, a pessoa chega gritando, reclamando, já aconteceu isso? Já, com certeza. O que ela quer? Ela simplesmente quer ser vista. Ela simplesmente quer ser ouvida. E a gente precisa lembrar que o conflito, quando ele vem à tona, significa que tem todo um passado, uma história ali. O conflito que vem à tona é uma oportunidade de ressignificar e de encontrar a paz. Toda vez que a gente se abre para isso, você lida com pessoas. No registro é o tempo todo, não é? Sim. Eu na docência também. Com relações familiares, né, professora? Que é onde mais tem conflito.
Isso. Então, assim, às vezes aquilo que incomoda a gente pode ser uma oportunidade de rever as nossas formas de atuar, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Falei muito. Não, foi excelente, professora. Eu fico até com vergonha aqui agora de continuar, fica pressão grande para mim. André, por favor, estou aprendendo muito. Estou aprendendo muito. Vamos lá, continuando. Mas, ó, gente, vocês viram a pressão, né? Falar depois da professora Shirley não é fácil. Por favor, relevem. Continuando, então, seguindo essa ordem do LIMP, né? Da legalidade é um princípio até mais fácil da gente conseguir enxergar. Só que aí a gente chega no princípio da impessoalidade, que é um dos mais polêmicos, tá? Não vou ficar aqui conceituando o princípio, que acho que todo mundo sabe, mas a gente consegue enxergar a impessoalidade na existência do concurso público, no assessoramento isonômico e imparcial às partes. O que é isso? Se chega alguém para fazer uma escritura pública comigo, vamos supor que eu tenho uma corretora de imóveis que vai lá e faz escritura comigo todo mês. Aquela escritura é, entre aspas, minha cliente, né? Ela é regular lá, ela que é responsável pela maior parte dos meus ganhos, etc. Mas ela tem um cliente que está comprando um imóvel ali, em que esse cliente está sendo prejudicado, tem uma cláusula leonina naquele contrato que eles querem que eu transforme em escritura pública, a minha obrigação é rejeitar aquela cláusula. Por quê? Porque eu, como tabelião, eu sou um assessor jurídico das partes e imparcial. Não interessa se é aquela corretora, se é aquela construtora, se é aquele banco que estão me pagando. A gente pode ver um resultado muito grande nisso, professora, na quantidade de contratos de escrituras públicas que chegam, que geram litígios judiciais, até mesmo em mediação e conciliação, né? A gente via muito isso na Exajup, e os próprios contratos bancários, né? O contrato bancário chove no judiciário, chove na Exajup, chove na mediação e conciliação, inclusive aqueles habitacionais, né? Porque eles são dispensados da escritura pública. Enquanto nos casos de escritura pública, firmada por notários, lavrados por notários, né? A quantidade é ínfima, justamente por essa impessoalidade, tá? Então, você tem afastamento de cláusulas leoninas e abusivas, você tem esse assessoramento prévio, essa prevenção de litígios, quer dizer, a impessoalidade, ela é muito flagrante na atividade notarial registral. E vejam vocês, o artigo 27 da Lei 8935, que é interessante. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge, ou parentes na linha reta, ou colateral, consanguíneos ou afins até o terceiro grau. Quer dizer, se a minha esposa quiser lavrar uma escritura pública lá, ela tem que lavrar com algum funcionário do cartório, mas não comigo, justamente para que se respeite a impessoalidade, tá? E aí a gente chega a um outro princípio, né? Continuando aí o nosso LIMP, a gente chega à moralidade, que ela caminha muito junto com essa impessoalidade, né? Principalmente aí quando a gente fala em atividades políticas, etc., mas também na atividade notarial registral. Então, vejam, continuando aqui a Lei 8935, nessa Lei dos Notários Registradores, o artigo 30 assevera que são deveres dos notários e dos oficiais de registro atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Gente, é muito comum isso, um registrador, ele ter acesso à privacidade, à intimidade de uma pessoa, principalmente quando a gente está falando em uma cidade pequena, né, como é a minha, lá onde eu sou titular. Vocês imaginam o seguinte, eu sei ali pelo meu livro uma pessoa que é adotada, isso é uma informação sigilosa, né, que não chega aos outros. Eu sei de uma pessoa que alterou o nome e gênero por ser transexual. Eu tenho acesso a todas essas informações. Seria completamente imoral, não condigno com a minha profissão, se eu fosse espalhasse isso para os outros, né? Imagina alguém que é filho de um registrador em uma cidade pequena, e aí vai e o pai conta que fulano é adotado. E aí essa pessoa vai e começa a contar lá na escola para todos os amiguinhos. Ah, o Joãozinho ali ó, é adotado, meu pai me contou. É completamente impensável, né? Inimaginável. Então a moralidade é muito presente, tá, gente? Além disso, deve-se observar os emolumentos fixados para a prática dos atos, né? O oficial ele não pode nem cobrar a mais e nem dar desconto, porque ele é adstrito àquela tabela de emolumentos. E aí eu trago uma questão muito interessante, linkando esses dois princípios, a impessoalidade e a moralidade, que é a questão do nepotismo no âmbito do extrajudicial, né?
Quando a gente fala em nepotismo, a primeira coisa que nos vem à mente é a súmula vinculante número 13, que proíbe a nomeação de cônjuge, de companheiro, parente, linha reta e tal, para as funções. Né? Fala que, inclusive, aquelas nomeações cruzadas são proibidas. No âmbito político, isso é muito claro. Mas e no âmbito do extrajudicial? Pessoal, vocês se lembram que eu falei que a gestão é privada no âmbito das serventias extrajudiciais? Isso significa que, classicamente, eu poderia indicar quem eu quisesse para a minha serventia. Né? Se eu quiser colocar minha família lá trabalhando comigo, porque é quem eu considero que tem uma maior capacidade técnica, porque é quem eu considero mais de confiança, porque eu quero também fazer um favor para eles, enfim, isso é de foro íntimo e, classicamente, não havia problema. Qual que é o grande problema aqui e que gerou a mudança de entendimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça? A gente também tem que ser bastante sincero aqui, né? Eu discordo do entendimento atual do CNJ, mas eu entendo o motivo de ter acontecido. Eu falei para vocês que atualmente você entra nas serventias por concurso público e elas são estaduais. Então, o que estava acontecendo? Você pega alguém, né, muito inteligente, a pessoa está lá passando em vários concursos. Ela passou em um concurso em Santa Catarina, em um no Pará, em um em Minas Gerais, em um em São Paulo, etc. Cada concurso que ela passa, ela vai e nomeia um substituto. Né? O substituto é a pessoa mais alta na escala ali do cartório. O que acontece? Quando você sai da titularidade de um concurso, de um cartório, né, e quer assumir em outro estado, por exemplo, vamos supor, então eu passei São Paulo, em Minas e no Pará. Assumi primeiro em São Paulo, nomeei minha esposa, minha substituta. Renunciei porque eu também passei em Minas Gerais. Assumi lá, coloquei minha mãe de substituta. Renunciei lá, fui para o Pará. Coloquei meu pai como substituto. Renunciei e fui para um outro concurso. O que acontecia neste entendimento clássico em que não se aplicava o nepotismo no âmbito das serventias? Minha esposa, ela passa a responder interinamente por essa serventia em São Paulo. Minha mãe responde interinamente em Minas. Meu pai responde interinamente no Pará. Ou seja, eu criei praticamente uma máfia da minha família dentro dos cartórios, né? E a gente sabe que isso de fato acontecia. Pessoas realmente muito inteligentes que eram aprovadas em muitos concursos, mas que a gente sabe que acabam utilizando meio de forma não tão moral essa inteligência. Então, essa pessoa, ela estava impedindo outros de assumirem aqueles concursos, ela estava deixando tudo na família dela, simplesmente para ficar ganhando a mais, enquanto não ocorriam os novos concursos, né? Porque os parentes desse antigo titular assumiam de forma interina e só seria substituído por um novo titular quando tivesse um novo concurso. Então, ali ficaram 3, 4, 5, 6 anos até acabar aquele concurso, com essa pessoa aí, com praticamente sucursais, né? Essa pessoa que passou em vários concursos e foi deixando familiares, ia deixando os parentes. Então, o que aconteceu? Vejam, historicamente, a resolução 7 do CNJ trazia que era vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados, né, de acordo com a súmula vinculante número 13. Porém, o entendimento clássico nos dizia que essas hipóteses diziam respeito somente à administração direta e indireta. A partir do provimento número 77 do CNJ, o artigo 2º nos trouxe o seguinte: a designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não pode recair sobre parentes até o 3º grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. Quer dizer, foi a forma que o CNJ encontrou para barrar isso aí, tá? Eu não concordo com esse entendimento, porque eu acho que a gestão é privada e tem que ser da forma que o titular quiser, mas, como eu falei, eu entendo isso, tá? Eu acho que foi por causa dos próprios cartorários espertinhos, né, entre aspas, que aconteceu isso. Então, a gente acaba entendendo. E aí foi uma forma de se prestigiar a moralidade e a impessoalidade uma vez mais. Nós tivemos, inclusive, um PCA no estado do Paraná, em que o ministro corregedor, ministro Humberto Martins, entendeu exatamente dessa forma, tá? Vejam, impedindo a prática de atos de designação de interinos que atentem contra o princípio constitucional da moralidade ou ainda violem o disposto na súmula vinculante número 13, né? Então, ele, de forma muito clara, deu um chega para lá em quem queria simplesmente criar praticamente sucursais aí dos cartórios, tá, gente? Importante, ainda não está muito bem definido se isso impede somente a interinidade ou se isso impede a própria nomeação, né? Então, por exemplo, eu estou lá no meu cartório em São Paulo, eu poderia nomear a minha esposa como minha substituta e no momento em que eu saísse, ela simplesmente não poderia ser interina, ou eu não posso, desde já, indicá-la como substituta. O entendimento atual, que parece prevalecente,
é que eu posso indicá-la, mas que ela não pode assumir essa interinidade, né? Seria um pulo na escadinha, né? Então, seria o próximo daquela linha sucessória que a gente chama, tá bom? Então, só para a gente saber aí. Com isso, a gente passa essa parte mais nebulosa e a gente chega a um princípio aí que é muito interessante na atividade, que é o da publicidade. Estamos acabando o link, tá, pessoal? Claro que não vai dar para a gente entrar em muitos outros princípios administrativos, né? Até daria para a gente fazer um paralelo com aqueles da Lei 8666, né? Modicidade de tarifas, continuidade, atualidade do serviço, né? Tudo isso também tem uma ligação muito forte com a atividade notarial registral. Mas a gente vai ter que ficar aqui nesses principais, porque vocês estão vendo que já é bem profundo o debate nesses 5 princípios, tá, pessoal? Então, vamos lá. A publicidade na atividade notarial registral, ela não é somente princípio, ela é princípio finalístico, ela é a própria finalidade do serviço, tá? A gente fala em publicidade indireta porque ela é realizada por meio de certidões. E o artigo 1º da Lei dos Notários e Registradores nos traz: serviços notariais e de registro são de organização técnica e administrativa destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Por que, então, que ela é finalidade do próprio serviço? Porque vocês imaginem, né? De que adianta o registro de um nascimento se eu não puder ter algum tipo de publicidade, né, com aquele nascimento? De quem sou eu? De qual é meu nome? De quem são meus pais? De onde que eu nasci? De qual a data que eu nasci, né? Se a gente não tiver publicidade disso, não adianta de nada, não. Informação escondida deixa de ser informação. Então, a publicidade ela é realizada por meio de certidões, de forma indireta, mas ela é a finalidade da própria atividade notarial registral. Mas ela é mitigada em alguns casos. Ela não é irrestrita, ela não é absoluta. O que nós temos como exceções ao princípio da publicidade? Talvez o principal deles seja aquele do provimento 73 do CNJ, que eu acabei de citar agora há pouco, né? Que são as certidões. Veio uma ligação aqui no meu celular e cortou. Mas, deve ter ficado preto a tela, me desculpem. As exceções ao princípio da publicidade, né? A certidão sobre alteração de sexo e nome de transgênero, né? O transexual que altera seu gênero e nome, né? Nós sabemos que houve uma lei muito famosa no STF e posteriormente o provimento 73 do CNJ regulamentando, e essa publicidade é mitigada. Então, a certidão dessa pessoa que alterou o nome e gênero, ela não vai sair nem constando que houve essa alteração e nem com o nome e o gênero antigo daquela pessoa, tá? Tudo isso para que se respeite a dignidade, a privacidade e a intimidade daquela pessoa, tá? A gente pode ver uma ponderação muito grande de princípios. De um lado, o acesso à informação, de outro, o direito à intimidade daquela pessoa. Só ela que teria direito àquela certidão interior constando tudo. Outra coisa, adoção, programa de proteção à vítima e à testemunha. Tudo isso são casos em que se mitiga a publicidade, né? Não é uma publicidade irrestrita. E vejam aqui, continuando naquele artigo 30 da Lei dos Notários e Registradores, nós temos o inciso 6, que é dever do notário registrador guardar sigilo sobre essa documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, é um princípio muito interessante, um princípio finalístico, mas que deve ser olhado com carinho e atenção também pelos casos de mitigação e de sigilo, tá? A gente tem um caso muito patente também, que é o dos testamentos, né? Que o testamento ele também tem uma publicidade mitigada, que somente pode ser dada a certidão da existência do testamento a pedido do próprio testador ou após a morte, tá? Até para que se evitem conflitos familiares desnecessários até o momento daquele óbito. Então, mais um caso aí de mitigação da publicidade. Com isso, professor, a gente chega aqui ao nosso quinto e último princípio que nós estamos falando na live de hoje, que é o da eficiência. E aí, novamente, vou falar aquilo que eu falei anteriormente, que é a gestão privada do cartório. A gestão privada, ela também não é absoluta. A gente viu ali o Alex Reis falando isso para a gente, né? Que ela se subsume aos princípios da administração de forma, às vezes, parcial, de forma, às vezes, um pouquinho mais absoluta, mas ela deve, sim, atender aos princípios da administração pública. E quando a gente fala em eficiência, vejam que o provimento 74 do CNJ nos traz que é necessário que todos os cartórios, de acordo com determinadas faixas de faturamento e de atendimento, se atentem
a diversos requisitos da sua parte tecnológica. Então, por exemplo, a minha serventia, que é uma serventia muito pequena, de acordo com o CNJ, eu tenho que ter 2 servidores, licenciamento de Windows, firewall, proxy, switch, no break, dentre diversas outras coisas, né? Um investimento altíssimo que o CNJ me exige para que eu possa atender as partes com eficiência e com continuidade, né? Eu falei que a gente não ia entrar aqui na continuidade, mas tem isso. Vejam o Código de Normas de Santa Catarina, né, que é a regulamentação estadual. A serventia deverá adotar sistema informatizado de automação que elabore, grave eletronicamente e imprima todos os atos lavrados sob responsabilidade do delegatário. Então, na verdade, assim, a gente fala sobre uma gestão privada, sobre uma liberdade de gestão, mas adstrita às exigências técnicas e do princípio da eficiência que são dadas pela administração pública. Então, eu volto naquela frase do Alex Reis. Deixa eu só achar aqui que ficou ali no começo. Me desculpem não ter os slides aqui, né? Aqui, o que ele falou. Por ser exercido em caráter privado, os notários registradores têm relativa liberdade, apenas no que se refere à organização da serventia. Disse relativa porque, ainda assim, devem ser observados o que as normas determinam. Então, vejam, essa questão da própria eficiência tecnológica, né? Eu não posso simplesmente querer colocar um computador na minha serventia que rode com Windows 95, porque vai dar pau, porque eu não vou conseguir atender as partes, porque eu não vou ter a segurança daquela informação e porque aquela função pública que me foi delegada estaria sendo prejudicada. Então, a gente viu aí, né, que é bastante amplo o debate, bastante rico, mas que, de forma geral, aí, o que a gente pode enxergar os notários registradores, embora eles tenham uma margem de liberdade um pouco maior na gestão da sua serventia, eles estão adstritos a todos os princípios da administração, adaptados à sua função. Eu acho que, resumidamente, aí, com os exemplos que a gente viu, seria isso. Acabei falando muito, né, professora? Me desculpa aí até... Não, foi ótimo. Enquanto você falava, André, eu ia pensando em tantos de coisa. Por exemplo, eficiência agora, você vai ter que gastar mais com higienização. Com certeza. Vai ter que ter álcool em gel, vai ter que sanitizar o ambiente muito mais. As pessoas vão ter que usar um espaço maior. Distanciamento. Não vai poder sentar em todas as cadeiras, né? Vai ter que ter cadeira com acesso restrito, não vai poder usar, né? Então tem muitos... Isso é eficiência também. Agora, a eficiência tem um aspecto humanístico também. Lembra aquilo que eu falei? Uma pessoa que chega, às vezes, gritando. O que é eficiência? Eu conseguir olhar para a pessoa, respirar, centrar e pensar. Eu vejo você, você faz parte. Eu estou aqui para fazer o melhor que eu conseguir. E às vezes não é tão fácil, porque nós somos humanos, né, André? Professora, nós todos... Desculpa te interromper, pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que isso está me lembrando muito minha prova oral, agora, essa de São Paulo, né, do cartório que eu assumi. Depois da própria prova oral, tem uma entrevista com o desembargador, que era a principal característica para um review de pessoas naturais. E eu acho que ele estava achando que eu ia falar assim, grande conhecedor, estudioso, alguma coisa, e o que eu respondi foi justamente isso, humano, que eu acho que é a principal característica de um registrador civil de pessoas naturais. Por estar tão em diálogo com questões existenciais, eu acho que é imprescindível isso, professor. E a gente vê muito isso, né? A pessoa que chega gritando, ela só quer ser ouvida, né? Ela não quer um conflito, ela quer, às vezes, um abraço, um aperto de mão, ela quer alguém que escute ela. Acho que essa parte da humanidade a gente tem esquecido muito nos dias de hoje, mas é essencial, né? A gente enxergar o próximo. Cada um transborda aquilo que está dentro, né, André? Eu acho. E lidar com pessoas, a gente cresce nas relações, né? O grande desafio é se relacionar. E aí eu levo para as relações tudo aquilo que eu já tenho como aquisição no meu patrimônio emocional, mas também eu levo aquilo que eu preciso aprender com o outro.
E nesse desgaste das relações, nesses atritos, vamos dizer assim, nós temos várias oportunidades de crescimento. Então, nesses 30 anos de magistério, eu aprendi muito com os alunos que me amam muito e que me enchem de injeção de vida na veia. É isso que eu falo. Mas eu aprendi muito com aqueles que me mandavam verdadeiras rajadas, tanto de fala quanto de postura, porque eu aprendi muita coisa que eu preciso ver dentro de mim. Porque toda vez que me incomoda, significa que eu enganchei com aquilo de alguma forma, né? Então, assim, a flor, o perfume da flor e a pétala acetinada é muito bom de pegar, é um alento, é um lenitivo. Mas o espinho, muitas vezes, torna a gente mais forte, né? Não estou desejando espinho para ninguém. Eu desejo muitas flores e muito perfume. Mas é que nós ainda temos muito que trabalhar internamente, é isso. André, enquanto você falava, eu acho que o nosso tempo está quase acabando, mas enquanto você falava das certidões, você já lavrou alguma certidão com o nome dos pais biológicos e dos pais que adotaram? Professora, não, eu já lavrei reconhecimentos socioafetivos, né, que não chega a ser de adoção, principalmente no Pará, quando nós tivemos o provimento 63 do CNJ, eu tive muitos reconhecimentos socioafetivos. Foi bem interessante e eu lavrava a certidão nesses termos, né? Na época ainda se podia com a multiparentalidade, né? Hoje a gente está com algumas restrições a mais, né? O próprio CNJ acabou restringindo um pouquinho mais esse reconhecimento e essa multiparentalidade, mas lá em 2018 lavrei alguns, de forma bem interessante, foram casos bem legais. Eu fui voluntária 8 anos em abrigo e participei dessa forma, de uma forma prática e direta, com crianças que foram, infelizmente, retiradas do convívio da família de origem. O sofrimento é muito grande, mas é fundamental incluir pai e mãe para que a adoção tenha sucesso. É impressionante como que as crianças carregam e levam pai e mãe biológico onde quer que elas forem, mesmo que nunca os tenham visto conscientemente. É impressionante. Então, assim, um dia a gente não vai sentar, nós vamos conversar Com bastante. É certeza. muito bom aprender de você e eu tenho algumas coisas para falar também. Que ótimo, André, professora. prazer imenso, alegria enorme. Quero te encontrar presencialmente. Com As certeza. referências que me vieram de você foram as melhores. E eu Fico só posso feliz. confirmar. Que Obrigado. coração bonito, que Obrigado, viu, disposição. professora? E a recíproca é verdadeira, viu? Também estou ansioso. Se Deus quiser, passando essa pandemia, a gente se encontra. Estou vendo que a Renata também entrou aqui, né? Está comentando. A Renata, com certeza, também É, estará presente conosco aí nos próximos encontros. E, mais uma vez, certamente. agradecer a gentileza desse convite, de abrir o espaço. Foi um prazer enorme, viu, professora? Uma alegria muito grande. Eu agradeço muito, aprendi muito e vai ficar no YouTube. E aí, no semestre que vem, eu te dou feedback do que foi feito, que tipo de atividade que eu fiz com os alunos. A gente vai manter contato, tá Com certo? certeza. Tá ótimo. Obrigadão, professora. Um grande abraço e bom final de semana e bom feriado. Tudo de bom para você, para sua família. Gratidão por vir de uma forma tão carinhosa. Eu agradeço muito. Obrigado para vocês também. E obrigado a todos também que assistiram. Estou vendo aqui Jane, Daniela, a Renata que estava, o Léo também. Não dá para acompanhar todos os nomes, É. mas muito E depois obrigado aí você a pode todos. ter certeza que vai ter muita visualização, porque o tema é muito interessante e pouca gente sabe. Verdade. Verdade. Né? Obrigada, André. Abração. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Um abraço. Tchau.